Vídeo 138. Vamos ver como vai ficar esse áudio dentro de um túnel. Agora, em 7 meses de Portugal, eu tinha uma vida completa. Não me faltava nada, né? E algo que às vezes é difícil de as pessoas conseguirem, que é fazer uma vida nova em pouquíssimo tempo. Eu tinha conseguido. Eu tinha uma vida nova. E aquilo, sem dúvida alguma, era uma conquista, né? Eu, quando decidi ir para a Europa, eu decidi sozinho, né? E quem me acompanha desde o início, desde os primeiros vídeos, eu decidi até ir para a Europa numa mesa de bar completamente bêbado, né? Então, agora que eu decidia então voltar para o Brasil, eu decidia sozinho também, né? E essa talvez seja uma das minhas características, né? As pessoas gostam muito de perguntar para as outras quais atitudes devem tomar, né? E eu até já fui considerado uma pessoa intransigente, uma pessoa que não escuta os outros e uma pessoa que as coisas têm que ser a minha maneira, né? E não deixa de ser verdade, né? Dentro do túnel tivemos trânsito. E isso eu até me orgulho, né? Eu não gosto de ficar perguntando para os outros o que eu devo fazer, né? Então eu decido e vou em frente, né? Eu, bem de leve, tinha já tocado nesse assunto com a Giovana, né? Que era a pessoa que estava dividindo a sua vida comigo, né? Então, claro, eu achava que por consideração eu deveria pelo menos participar a ela, que eram essas as minhas intenções, né? As últimas notícias que tinham chegado do Brasil, daquela minha família, então, eram notícias terríveis, né? E eu teria realmente que retornar, né? E as pessoas, quando pensam em ir para fora de seu país, né? Pensam em conhecer vários países até, conhecer outras culturas e outras línguas, né? E eu achava ingrato passar
um bom tempo fora do Brasil e não ter esses contatos, né? Porque até então eu tinha tido aquele primeiro contato com a Espanha, aquele contato curtíssimo com o Marrocos e só, né? Além de conhecer muito de Portugal, mas eu achava que aquilo era um balanço pequeno, né? Eu achava que para voltar para o Brasil tinha que se voltar com mais história, né? E como vocês já viram, eu já contei muita história, né? Mas eu achava que aquilo ali era pouco, né? Eu achava que tinha que ter mais história, né? Eu já tinha comentado com aqueles meus amigos que sempre diziam que queriam ir embora de Portugal, sobre a possibilidade de realmente irmos embora de Portugal. E todo mundo dizia que queria ir para vários países, né? Todos aqueles países da Europa, né? Não vou nem citar uns, são todos, né? E uns até pensando em ir para a Ásia. Os pensamentos eram os pensamentos mais malucos do mundo, né? Mas como eu já comentei com vocês, os meus amigos não eram o tipo de pessoa que se decide, né? Que toma a frente, né? E o que já tinha acontecido em todos aqueles 7 meses é que eu tinha tomado a frente daquele grupo, né? Eu exercia uma certa liderança sobre todos, né? E bem aquilo que eu falei, a noite não acontecia se eu não estava, né? As festas, se eu não estava, não aconteciam, né? Então, eu sabia sobre a influência que eu tinha ali naquele grupo, né? Então, eu imaginava que se eu tomasse a frente de ir embora de Portugal, alguns, pelo menos, me seguiriam, né? E eu tinha minha passagem de retorno de 1 ano, né? Que vencia dia 3 de agosto daquele ano de 1990, né? E nós estávamos a meio do mês de março, né? Então, eu imaginava que, para mim, retornar dentro daquele período, eu poderia, pelo menos, dar uma volta por outros países da Europa, né? E, se possível, conhecer um pouco de algumas culturas e de algumas línguas, né? Eu, que como já falei, me decido naquela semana frente àquele diretor do O Boticário que tinha me contratado e a quem eu julgava que eu devia muito, né? Até pela oportunidade que ele tinha me dado. Eu cheguei até ele e pedi a minha demissão. Assim, decidido, sozinho, com as minhas ideias e com os meus pensamentos, né? E quando eu pedi a minha demissão, ele não queria me dar, né? Ele disse, não, não posso te perder agora, né? E eu disse, olha, infelizmente, o meu retorno para o Brasil é inevitável e eu queria pelo menos dar uma volta aí pela Europa para dizer que pelo menos eu conheci um pouco disso aí que tem aí fora, né? E ele ainda tentando me segurar, né?
me confidenciou que exatamente naquele momento ele me passaria a supervisão de todas as lojas do O Boticário em Portugal. E aquilo era um cargo que ele só me passaria oficialmente, né? Porque naqueles meses todos eu não tinha feito nada mais, nada menos do que isso, né? Porque eu era a pessoa que sempre estava em contato com os franqueados, eu é que sabia das necessidades deles, eu é que resolvia os problemas deles em Lisboa, então eu seria só oficializado naquilo que eu já vinha exercendo, né? Que era o contato direto com os franqueados. Mas mesmo assim, e claro, isso me dava outras oportunidades, melhor salário, carro da empresa, outros benefícios, né? E mesmo assim, eu decidi que não, que eu queria exatamente era me desligar naquele momento, né? Claro, ele lamentou muito, né? Mas entendeu que se essa era a minha vontade, eu estava livre para ir, né? E foi assim que eu acabei me desligando do O Boticário, né? Claro que sem antes eu ter agradecido muito, né? Muito mesmo. Tudo que eu tinha vivenciado ali com eles, né? Que foi fantástico, né? Foram meses de Portugal fantásticos, né? E eu automaticamente, né? Estávamos no ano de Copa do Mundo de futebol na Itália, né? E muitos falavam em ir para a Itália, que a Itália devia estar cheia de oportunidades, né? De trabalho, né? Fronteiras abertas em função da Copa. Então era uma ideia de alguns ir para a Itália, né? E eu já puxei a conversa para esse lado e decidi, olha, quem é que está disposto a ir para a Itália comigo, né? Claro que eu convidei principalmente aqueles que eram mais próximos a mim, né? E claro, o Leon, que era meu amigo de muitos anos, o Rick, que tinha viajado comigo para a Europa, né? E o Mala, que tinha se tornado um grande amigo, e por aí vai, né? Tantos outros, né? E o Alan e o Saulo, né? Que o Alan e o Saulo sempre pareceram os mais decididos a ir embora, né? Ó, aqui estamos chegando a Itapema. E o Alan e o Saulo automaticamente aceitaram a ideia, né? E até o Alan tinha uma questão muito própria para querer ir viajar naquele momento, né? O Alan foi uma pessoa que não se acertou no O Boticário, né? E como tínhamos visto, ele não entendia bosta nenhuma de informática, né? Ele conseguiu ficar aqueles meses todos enrolando e nunca conseguiu fazer o sistema funcionar, né? Então, agora o Alan tinha já se desligado também e o Alan teve um desligamento rancoroso com o Boticário, não foi suave, e isso eu continuo no próximo vídeo. Este vídeo eu encerro aqui, valeu!